Um abraço, amigos, vocês que nos prestigiam através das redes sociais do Repórter Ney Silva, nosso Instagram, @repórter Ney Silva FSA, Facebook, Plantão de Notícias, grupo no WhatsApp, Plantão de Notícias, e a TV Web NS News. Estou aqui no pré-vestibular Matriz, aqui no Centro Comercial de Feira de Santana. Sábado, dia 5 de novembro, é o Dia Nacional, da nossa querida língua portuguesa brasileira. Eu estou aqui com a jovem que é professora de língua portuguesa aqui do pré-vestibular Matriz, Sofia Menezes. Sofia, qual a importância da língua portuguesa? Para pensar a importância da língua portuguesa, é legal a gente pensar a importância da língua, né? Que, na verdade, é uma das nossas maiores e principais práticas cultural. Então, quando a gente reforça isso, né, de que a língua portuguesa é também brasileira, a gente lembra dessa nossa diferenciação em relação, inclusive, ao povo que nos colonizou. Então, o português que a gente fala hoje já é muito nosso, carrega a nossa história, as nossas raízes e demonstra hoje como é que a gente vive e se comporta culturalmente também. Então, professora Sofia Menezes, há uma diferença entre a língua portuguesa brasileira, a língua que é portuguesa de Portugal e de outros países, mesmo aqueles que foram colonizados por Portugal, como é o caso de alguns países, algumas repúblicas da África, do continente africano? Com certeza. Toda língua vai carregar a subjetividade do seu povo, né? Do seu povo falante, principalmente aqueles falantes maternos. Então, quando a gente fala do português brasileiro, além de pensar esse tronco indo-europeu, ou seja, essa língua latina que vem do galego, é muito importante frisar que as influências que a gente tem na construção dessa estrutura linguística não dizem respeito só à Europa, só ao Ocidente, mas nós temos muito forte a presença dos traços dos povos indígenas que aqui habitavam, que aqui ainda habitam, e também dos povos africanos que vieram escravizados. E muito além do que às vezes alguns professores costumam trazer nas salas de aula, essa influência ela extrapola o léxico, ou seja, extrapola aquelas meras palavras que a gente tem de memória e de lembrança, mas fazem parte também da estrutura em si, como, por exemplo, da sintaxe, ou seja, da maneira com que a gente organiza as nossas orações. Agora, por que muitas pessoas de outros países dizem assim, afirmam, né? A língua portuguesa é muito difícil. É difícil mesmo? Isso não faz tanto sentido assim, principalmente quando a gente para ter um olhar mais cuidadoso para a linguística, né? Não existe uma língua superior à outra. Toda vez que a gente fala de língua, toda língua vai ter a sua representação cultural e o seu grau de complexidade. Mas acho que, como tudo na vida, é válido lembrar que a gente sempre parte de algum referencial. Então, por exemplo, o português, como eu já comentei, ele é uma língua que vem desse tronco indo-europeu e é uma língua latina. Outro exemplo de língua latina é o quê? O espanhol. Então é natural para falantes maternos do português terem mais facilidade em aprender espanhol, porque mesmo sendo línguas diferentes, a gente pode dizer que elas são como primas. Porque... É por isso que se chamam línguas neolatinas. São de países que falam línguas, como você falou, como se fossem primas da nossa língua portuguesa, né? Exatamente. São línguas que vêm de um mesmo tronco, que são aquelas que surgiram ali em torno do Lácio. E já é diferente se você vai pensar línguas como o alemão e o inglês, que são línguas germânicas. Então, que por não serem tão próximas entre si essas famílias, talvez quem tenha esse letramento em alemão, em inglês, tenha mais dificuldade de aprender línguas latinas, como o português e o espanhol. E a gente não pode esquecer que hoje o inglês é entendido como uma língua franca, ou seja, aquela língua que a economia entendeu como uma língua que todo mundo precisa conhecer para se comunicar dentro desse mundo. Então a gente consome tanto séries, filmes, músicas e diversos outros conteúdos em inglês que talvez essa língua já tenha sido muito bem recebida pelos nossos ouvidos, digamos assim, e a gente tem essa sensação de que ela é mais fácil. Mas não é que ela é mais fácil por estrutura, é porque nós somos desde cedo expostos a essa língua em diversos ambientes. Pensando em nações, né? Além do Brasil, onde é que se fala a língua portuguesa, mesmo com uma certa diferenciação, como você acaba de nos explicar? A língua portuguesa, ela é falada ainda hoje
em alguns países do continente africano, como, por exemplo, Angola. Mas é interessante lembrar que em todos esses países africanos que se fala o português, raramente ele é a língua materna desses povos. Então, a gente já vai ter um condicionamento ao aprendizado um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E justamente por isso, a língua portuguesa que eles falam aproxima-se muito mais da língua portuguesa do colonizador português. Sofia Menezes, mas a língua portuguesa tem influência também de outras línguas. Por exemplo, a palavra show é uma palavra em inglês, né? No entanto, está inserida na língua portuguesa. Há muitas palavras que não são da nossa língua, né? Isso é verdade. E eu acho até engraçado como a gente fala que show não é da nossa língua. E eu friso algumas diferenças entre estrangeirismos e neologismos. E eu gosto sempre de dizer que se meu avô, que é uma pessoa mais velha e que não tem tanto letramento, entende o que é show, o que é hot dog e o que é jeans, a gente pode perceber que não é necessário ir à escola para aprender isso. Isso é natural já da nossa socialização e da nossa cultura. Então, por mais que essa palavra, esse termo, ele tenha uma origem estrangeira, a língua já absorveu ele de modo que ele também já é nosso. Além de palavras de outras línguas, né, de outros idiomas, a língua portuguesa também é cheia de gírias. O que é que você acha, como professora portuguesa, de língua portuguesa, sobre gírias na nossa língua? Eu acho que as gírias são muito importantes. Elas ajudam? Ajudar, eu acredito que sim, sabe por quê? A comunicação oral, claro, né? Isso, porque a língua, ela é funcional. A gente usa, desenvolve a linguagem para poder se comunicar. Então, a partir do momento que uma gíria surge, é porque a gente quis expressar alguma coisa que antes talvez não existisse ou não tivesse aquele peso. Mas como eu sempre friso, é necessário a gente entender a nossa adequação ao ambiente. Aqui, a gente conversando de uma maneira descontraída, gírias são muito bem-vindas para a gente conseguir trazer, inclusive, a carga emotiva do que a gente quer carregar. Mas quando você vai escrever, por exemplo, um texto dissertativo para o TCC da sua faculdade ou para a sua prova do Enem, isso não vai ser tão interessante pelo grau de formalidade. Ok, professora Sofia Menezes, muito obrigado aí pelas suas informações. Obrigado também à professora Lorena Corrêa, né, que é quem coordena aqui o curso pré-vestibular Matriz aqui no centro de Feira de Santana. E parabéns aí pela sua desenvoltura, né, como professora de língua portuguesa. Já tem muitos anos, você é bem jovem? Eu sou jovem, eu costumo brincar aqui. Em relação à minha idade, eu já tenho bastante tempo de sala de aula, porque a gente começa cedo. Então, eu já estou aí beirando meus 3 anos. E você gosta da língua portuguesa, né? Claro, a gente vive num país que não tem política linguística. A gente tem uma política linguística muito violenta, onde, por exemplo, a gente chega na sala de aula e pergunta quais são as línguas oficiais do Brasil. E as pessoas não sabem. A gente vai falar o português, mas a gente comumente esquece da Libras, que é uma das nossas línguas oficiais. E isso já demonstra pequenas práticas que denunciam como nós temos sido um povo que é privado não só da nossa cultura, mas das nossas raízes. Então, por isso, esse encantamento pela língua. E é valorizada porque, assim, chega um professor de história, de geografia, de biologia. Olha, chegou um professor de biologia. E às vezes eu ouço assim, é caso raro, mas tem. Ela é só uma professora de língua portuguesa. Há uma desvalorização, ou não reconhecimento, seja em faculdades, em escolas de ensino médio, ensino fundamental, da língua portuguesa, é isso? Ou você não vê essa situação que eu acabei de explicar? A desvalorização acontece bastante, ainda acontece. Infelizmente, eu acredito que ainda pode perdurar um pouco mais devido à nossa falta de incentivo à compreensão do que é a língua. Eu acho que a gramática normativa, essas regras de como se deve escrever certo ou escrever bem, elas têm um valor muito grande dentro dessas instituições. E essas regras são de fato importantes para que a gente consiga se comunicar nesses ambientes formais, nesses momentos de alto grau de monitoramento, para redigir um TCC da faculdade, uma redação do Enem, como eu já disse. Mas, além disso, eu acho que a discussão da literatura, a discussão da cultura, a discussão das raízes, ela ainda é muito negligenciada, até mesmo dentro das instituições de ensino. Então, a gente opera muito para que a gente possa compreender a nossa língua para além das regras, da gramática normativa e, ao mesmo tempo, sem negligenciar essa parte da língua que também é bastante importante. E com respeito às outras disciplinas, né? Biologia, sociologia, qualquer que seja a disciplina, né? Geografia, história, é bom lembrar que
se eu estou cursando na faculdade e eu sou um péssimo aluno, né, da língua portuguesa, eu não tenho um poder de interpretação, eu vou ter dificuldade até de desenvolver textos, né, e entender sobre aquela disciplina que eu estou usando. Então, eu acho que a língua portuguesa deveria realmente ser muito mais valorizada, porque dela depende todas as outras, né? Como é que eu vou fazer um TCC de biologia, escrever bem, ter uma redação boa, se eu sou ruim de língua portuguesa? Então, a língua portuguesa deveria ser não vista dessa forma, como eu falei agora há pouco. Às vezes a gente vê, se fez só uma licenciatura em língua portuguesa, como se não tivesse muito valor. Para mim, deveria ser a disciplina mais valorizada, seja no ensino fundamental 1, 2, ensino médio e também nas faculdades. Você concorda também? Eu não parto tanto de uma noção, talvez, de hierarquizar as coisas, mas de se reapropriar de todo esse processo que a gente tem escanteado, que é o letramento, né? Que é esse processo de não somente alfabetizar, ensinar a traduzir as letras em som, mas de letrar, que é oferecer textos e possibilidades para que esse estudante seja competente para ler sozinho. Uma das falas que você traz que eu concordo bastante é como esse conhecimento da língua portuguesa especificamente, por ser nossa língua materna, é basilar para a compreensão de qualquer outra ciência. Então, sim, eu acho que, em certo nível, é necessário que a estrutura educacional brasileira como um todo passe a ter um outro cuidado com os desenvolvimentos das habilidades de letramento. Bom, conversamos então com a professora de língua portuguesa, Sofia Menezes, né, do pré-vestibular Matriz. Mais uma vez agradeço a também professora, né, e coordenadora desse curso Matriz, aqui na rua Leonídio Rocha, no Centro Comercial de Feira de Santana, que é o pré-vestibular Matriz, né? Lembrando que nós trabalhamos no oferecimento de Policlínica da Mulher, que oferece consultas ginecológicas para todas as idades, pré-natal de alto e baixo risco, ultrassonografia de todos os tipos e preventivo do câncer. Policlínica da Mulher atende de segunda a quinta-feira, das 8 ao meio-dia, na rua Barão do Cotegipe, 811. Agende sua consulta pelo telefone 759-9115-1738. E a Cliff, né, que está a partir de hoje conosco, doutor Ronaldo Fonseca, doutor em implantodontia. A partir de hoje, a Cliff, Clínica de Odontologia Ronaldo Fonseca, Clínica de Odontologia Fonseca, está conosco também, patrocinando nossos vídeos aqui nas redes sociais. Sofia Menezes, muito obrigado pela sua atenção e a sua participação aqui para os nossos, diria, telespectadores mesmo, né? Porque estão nos assistindo através da TV Web NS News. Muito obrigada, a gente que agradece, eu e toda a equipe do Matriz. Ficamos muito felizes com essa participação e com esse diálogo. Ok, um abraço, minha gente, até uma próxima oportunidade.